estamos conectados. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Ler. Quem está apresentando aqui é a Luísa Gonzalez Batista. Para quem não conhece o podcast, todas as semanas temos convidados diferentes para nos contar sobre um determinado livro. E já vai uma dica para os estudantes. Ao nos escutarem, vocês têm 99% de chance de irem bem em prova sobre os livros que escutam aqui, de acordo com a fonte Eu. As convidadas de hoje serão Antonieta Esper Calasas Murad, escritora mundialmente famosa e amigaça de Marcelo Rubens Paiva. Maria Eduarda Pupim, psicóloga especialista no comportamento humano pós-acidente. Isabela Neto Rocha, defensora dos direitos humanos. Giovana Couto Coelho, dona atualmente do primeiro hospital que Marcelo ficou. E Júlia Banho Souto, antiga amiga da família. Nesse episódio, nós teremos uma conversa super descontraída a respeito do livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. O livro é autobiográfico e conta o processo de recuperação do autor após um acidente que o deixou tetraplégico ao pular em um lago. Que situação, né? A obra é bem descontraída e faz um geralzão de sexo, amigos, namoradas, músicas, Unicamp, censura, cadeira de rosa e mais um tanto de coisas que já estavam presentes na vida de Marcelo e outras que entraram após o acidente. Em meio ao seu relato, o autor não deixa a memória de seu pai pra lá não, viu? Ele não é nada mais, nada menos do que filho do ex-deputado Rubens Paiva, que será comentado aqui daqui a pouco. Eu não sei vocês, mas eu achei super bacana ele trazer a memória do pai à tona no seu primeiro livro. A minha vontade era já de poder contar a história toda agora mesmo, mas temos convidados muito boas, escolhidas a dedo, que poderão contar tudo para nós ao longo do episódio. E sem mais enrolações, já que as minhas convidadas devem estar quase dormindo, vamos logo ao nosso bate-papo. Bora começar? Mas antes, que eu já estava me esquecendo, se inscreva no podcast e fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, TikTok e Twitter. Lembrando que todos estão ligados com o nome Pode Ler, que estamos sempre postando trechos de nossos episódios sensacionais. O que vocês acharam do livro? Eu já vou decepcionando a todos, porque eu sinceramente não gostei do livro. Achei que a cada momento quis mostrar que Marcelo era o bambambam, que pegava todas as mulheres, curtia e bebia. Também teve muitas cenas de sexo que foram desnecessárias e a cada palavra que ele falava, 9 era punheta ou algo relacionado a ele querer se satisfazer. E eu confesso que se meu eu de atualmente vivesse naquela época, não iria aguentar mais nenhum segundo de preconceito e machismo. Mas infelizmente, acho que as pessoas já estavam acostumadas àquilo e não conheciam outra forma de aceitar as coisas. Se o homem falasse para eu ser dona de casa só por ser mulher, eu falava umas poucas e boas na cara dele. Mas teve uma pequena coisa que eu gostei, que foi a forma como os deficientes são retratados e como mostra a vida de um tetraplégico que se tornou paraplégico e seus desafios em pontos de vista diferentes. E eu gostei bastante dele. E pelo mesmo motivo que a Isa não gostou. Não pela parte do preconceito e machismo. Isso também não concordo. Mas eu achei que algumas palavras que ele disse que apresentou uma perspectiva diferente do que a gente está acostumado. Porque deixou o livro com mais humor e mais contraído. Mas o ponto que eu achei que deixou a literatura um pouco mais chata foi ter muita lembrança da sua vida, sendo praticamente livro de memórias. Mas eu sei que esse foi o jeito que ele achou para lidar com isso, mas cansou bastante. Mas, no geral, eu achei uma leitura bem leve e super gostosa. Mas, gente, como que é retratado o deficiente no livro? Bem, na minha visão, o livro trata o deficiente em duas partes. Antes do acidente de Marcelo, ele tinha um certo preconceito a respeito dessas pessoas. Mas após o acidente, ele percebe que não é bem assim. Vê que essas pessoas podem sim viver com leveza e que precisaria aceitar uma vida assim. Afinal, ele já aconteceu o acidente, não tem como ele voltar no passado. As pessoas do BBB, aquele centro de recuperação, foram essenciais para mostrar o quanto essas pessoas podem ser divertidas e independentes. E um exemplo que é retratado é o Silvio, né? Que mostra para ele, por exemplo, o bico de papagaio, né? E eu tenho essa impressão que depois que ele foi no BBB, ele teve uma outra ideia sobre como esses deficientes viviam. E ao se tocar nessa pergunta, eu acho muito importante relatar sobre como a estruturação para os deficientes não é muito boa no Brasil. Já que, por exemplo, o Marcelo disse que só tinha uma mesa que cabia a cadeira de rodas dele. E então precisamos, uma maior fiscalização para as vagas, uma maior adaptação para essas pessoas. E eu acho que isso é um tópico importante para se tocar, porque tem muita gente que assiste o podcast e que pode ajudar nessa causa. E igual a Antonieta tinha falado, a gente anda assim pelas ruas do Brasil e não tem nenhuma estrutura, né? Por exemplo, nos comércios, assim, nos locais públicos, não tem uma rampa para os cadeirantes, não tem também as vagas, né, que podem ser ocupadas pelos que não são deficientes.
E também tem o fato de que também não tem ruas mais lisas, assim, pela locomoção. E também acho que o Brasil é um dos países mais estruturados e que falta melhorar bastante nessas coisas. Eu concordo com tudo que as meninas falaram. E eu já saí com um conhecido que é cadeirante e eu posso dizer que é muito difícil a locomoção, é quase impossível. Sem nenhuma segurança e o Brasil tem que mudar isso. E, gente, como foi tratado o preconceito no livro? Então, eu achei que foi tratado de uma forma bem específica naquele cenário. E deixa claro que realmente tinha um preconceito, né? E eu acho que queria mostrar mesmo como eram as coisas naquela época, no passado. Um bom exemplo é que já no começo, quando ele fala que todos os enfermeiros homens automaticamente as parecem ou são bichas. Também tem o fato dele chamar o enfermeiro negro de Ding Dong em referência ao gorila do King Kong. E nessa parte, o próprio personagem sabe que está sendo preconceituoso, mas mesmo assim continua, o que eu achei um absurdo. Uma parte também foi que o Marcelo sempre teve um grande preconceito com os deficientes e depois acabou se tornando um e viu o que realmente passa na cabeça deles e o que eles passam fisicamente. Ele tinha também um tremendo preconceito com os psicólogos e não acreditava na ciência para curar a mente humana, mas que no final acabou ajudando muito com ele. E além disso, eu percebi que a mulher é muito objetificada no livro, não é mesmo? Eu também achei que a mulher é muito objetificada nesse livro e confesso que fiquei com bastante raiva em várias partes, porque isso acontece na maior parte do livro e em cada parte eu ficava mais, sem conseguir aceitar aquilo. Um bom exemplo é em uma parte meio simples, né, entre aspas, comparado com as outras, que é quando a Nana escova os dentes dele e ele pensa que ela seria uma ótima mãe, sabe? E isso me incomodou, porque só porque ela sabe fazer alguma coisa, ela teria que ser mãe ou dona de casa? Fiquei realmente revoltada. Outra parte é quando ele falava sobre a antiga paixãozinha dele, a Virgínia, e falava que gostava da personalidade dela, porque a maioria das mulheres é muito passiva. Realmente não entendi. E eu tive que ler 2 vezes para ver se tinha lido certo. Nossa, então, né, eu concordo com a Isa. E é por isso que, por causa de falas desse tipo, que muitas vezes mulheres sentem medo de sair na rua, sentem medo de denunciar agressões, sentem medo de mostrarem que elas podem ser superiores do que devido aos homens. Eu concordo com a Isabela na parte em que tem uma grande objetividade nas mulheres. Isso também me incomodou bastante. Mas eu não achei uma grande coisa o fato dele ter falado sobre a Nana. Foi uma coisa simples e qualquer um falaria se observando o que faz. Acho também que tem algumas mulheres que são passivas. E não tô sendo machista, tá? Algumas crianças são diferentes hoje em dia e podem variar. Dependendo de qual sejam as mulheres, podem acabar sendo mais donas de casa ou uma mulher independente com seu próprio trabalho. E no livro mesmo é retratado isso, como no exemplo da Virgínia, que era mais livre, entre aspas. E vocês sabem qual que é a época que o Brasil estava passando durante o livro? A história do livro está se passando na época ditatorial, que foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar, que foi um resultado de uma articulação política e golpista, realizada por civis e militares, com início em 1961, na posse de João Goulart, ou mais conhecido como Jango. Depois do golpe, um novo regime foi imposto no país, sendo assim criados vários atos inconstitucionais que ferraram com a população, causando várias revoltas e manifestações, como greves e movimentos revolucionários, deixando a sociedade brasileira dividida em grupos tradicionais conservadores, que apoiavam e gostavam da ditadura, e progressistas, que eram contra a ditadura e queriam que ela terminasse. O regime permaneceu durante 1964 a 1985, durando assim 21 anos de sofrimento. Os militares estabeleceram a censura à imprensa, restringindo diversos músicos, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, entre outros. Eles restringiram também jornalistas e qualquer outra pessoa que demonstrasse sua opinião opositora. Os políticos também tiveram a maioria de seus direitos cortados. A perseguição policial aos que não concordassem com a ditadura gerou várias mortes inocentes. O Brasil só começou a voltar ao normal mesmo quando o general Ernesto entrou em ação no poder, prometendo retomar o crescimento econômico e a democracia, permitindo o crescimento, mesmo que bem lento, dos grupos opositores. Logo, o regime ficou meio fraco e perdeu muito de seus incentivos. Só depois disso tudo que nosso país voltou a ser quem era. Então, né, nessa época das Forças Armadas, meus avós me contaram uma vez que fizeram parte dela, né? E falaram que foi uma época muito difícil e teve muitas mortes de pessoas inocentes. E ainda falaram pra mim que conhecia esse Rubens Paiva, né? E também falaram que na época foi um mistério como o que tinha acontecido com ele, o que fizeram com ele e a história da família. Quando também falo de ditadura, eu lembro logo
na canção, né, Cálice, de Chico Buarque, que foi para representar a opressão da ditadura vivida pela população como forma de crítica social. Então, eu achei legal contextualizar, assim, um período com canções e tudo mais, que ajuda ainda mais os ouvintes a entenderem o que estava acontecendo mesmo. Mas como que o Marcelo lida com isso? Eu acho que ele lida com isso de uma forma bem interessante, diferente que as outras pessoas costumam tratar esse assunto. De uma forma mais leve e cheia de humor. Um dos fatores que eu acho que ajudou isso foi ele estar sempre cercado de pessoas que ele gosta e que gostam dele. Mas não significa que ele tratou isso sempre bem, porque teve momentos de recaídas, por exemplo. Como quando ele tentou se matar. Foi com antialérgico, mas a intenção está aí. Eu também achei legal, né, o Marcelo fazer esse livro não só para entreter as pessoas, mas para ajudar as pessoas que viveram ao redor dele nessa época a entender o que ele sentia. Porque apesar de ter muitos amigos, familiares, todo mundo indo lá ver ele, ninguém sabia o que ele realmente sentia, o que passava dentro da mente dele. Então foi uma maneira dessas pessoas realmente entenderem o momento vivido. Agora que vocês estavam falando sobre esse assunto, eu lembrei de um filme que chama Como Eu Era Antes de Você, de um cara também que sofreu um acidente de moto. E ele era tetraplégico. E alerta de spoiler, ele se matou no final. Mas não foi, ele mesmo. Ele, procurou ajuda profissional e eles mesmos fizeram um procedimento. Então, ele é bem diferente do livro, do Marcelo. Porque os familiares tiveram... O Marcelo teve ajuda dos familiares e amigos. E o Will, o personagem principal, ele meio que se distanciou deles. E também teve a Luísa, que é o par romântico dele. E que era apelidada de Lu. E também que meio que deixou ele vivo, sabe? Que deu... Em algum momento da vida dele, a vida dele ficou mais feliz. Só que mesmo assim não mudou a decisão dele. Sim, eu já vi esse filme e acho bem interessante também que mostra dois lados de uma mesma moeda. Porque, assim, ambos estavam passando por muita dificuldade. E uma coisa interessante é que ambos eram muito aventureiros antes. Atopavam tudo, iam surfar, coisas assim, essas atividades, sabe? E ambos aconteceram isso, essa coisa trágica com eles. E foi basicamente isso. Mas já que a Duda citou as semelhanças, eu também acho legal citar as diferenças. O Will, né, o personagem principal dessa trama que a Isabela citou, ele desistiu de viver, desistiu de ir para as festas, desistiu de ser aventureiro, enquanto o Marcelo, né, ele não distanciou das pessoas, continuou querendo ir para as festas, continuou com aquela vontade de viver, continuou se aventurando da forma que ele podia, mas continuou. E eu também acho que no final o Will, ele mesmo que ele se matou, porque ele queria dar, como se fosse um livramento pra Lu, sabe? Porque acho que ele também sentiu que se ele ficasse vivo, ela meio que ficaria presa, entre aspas, com ele. Então ele não queria isso pra ela. Mas, gente, sabe umas coisas que eu não entendi? É por que o título se chama Feliz Ano Velho? Feliz Ano Velho é um nome meio estranho pra quem não leu o livro ainda, né? Bom, depois que você lê, faz um pouquinho mais de sentido. Já que o Marcelo, nosso personagem principal, explica no 4º capítulo que quando ele estava triste por causa da sua condição no hospital durante o Ano Novo, ele ficou pensando: as pessoas falam Feliz Ano Novo, mas eu não tô feliz com esse Ano Novo. Então, ele diz Feliz Ano Velho, já que ele preferiu o ano passado do que o ano seguinte. Mas, gente, sabe um detalhe que eu tô esquecendo? É qual faculdade na Unicamp que ele fez? Eu acho que ele fez música. Por causa que ele fala tantas vezes durante o livro de como a música representa ele, de como ele se encontra na música, como música é alguma coisa que ele realmente ama de verdade. Eu acho que ele fez música, sério, eu tenho certeza que ele fez música. Eu não acho não, Angie. Eu acho que ele cursou ciências políticas, já que ele se inspirava muito no pai dele, então quis seguir essa carreira de deputado. Não, mas peraí, não era alguma coisa engenharia mecânica? Nossa, não, Duda. Era engenharia sim, mas era engenharia agrícola, que ele cursava antes de acontecer o acidente. E toda hora ele retoma isso no livro. Agora que a Antonieta falou, eu lembrei
que em várias partes do livro ele ficava meio que analisando a estrutura dos prédios, as coisas. Nossa, agora que a Isa falou, eu lembro de quando ele ficou analisando aquela mancha no teto, se não me engano, acho que em formato de cachorro, que ele deu o nome de Francisco. Ai, ai, tudo o que um tédio não pode fazer com alguém, né? E a fala do Jim me lembrou que uma das formas que ele usava pra lidar com isso que ele tá passando também é através da música, que ele criava músicas, poemas, coisas assim, enquanto ele estava meio que entediado pra ocupar, passar o tempo, já que ele é mais pro lado artístico, sabe? Após o pai dele foi pego, como ficou a vida deles, da família? Ele e a família dele são pegos de surpresa, né? Não sabe nem o que tá acontecendo. Só aparecem os homens armados, levam o pai dele e depois ainda é levado a mãe e a irmã mais velha para serem interrogadas. E, por um momento, o Marcelo e o resto de suas irmãs precisam meio que se virar por um tempo até a avó dele chegar. Então foi um momento de desespero para todo mundo. Os soldados chegaram com metralhadoras e ainda tem o depois, sem ninguém saber o que realmente aconteceu com o pai dele e sua mãe, uma mulher solteira e com 5 filhos para cuidar, trabalhando duro e que ainda foi torturada psicologicamente, procurando por seu marido durante 2 anos e nada. Mas qual que foi a reação dele após o acidente? Bom, no momento do acidente mesmo, ele não teve nenhuma reação. Acho que ele achou que não estava acontecendo nada, que era uma coisa tranquila. E mesmo quando ele entrou no carro, os amigos viram que ele tinha batido a cabeça, tava sangrando, e perceberam que era uma coisa grave, e levaram ele direto pro hospital. E ele também acordou sem saber nada do que estava acontecendo, não estava sentindo o seu corpo mais. E depois, com o passar dos dias, no começo ele não estava ligando. Mas depois ele viu realmente a gravidade da situação, que ele não estava vendo ao redor dele, só estava olhando pro teto. E também não estava gostando mais da comida do hospital, ele estava ficando muito desconfortável e começou a se preocupar mais com a saúde dele. E eu acho que o que ajudou também ele com o psicológico foi que ele não... Como, por exemplo, citar o filme que a gente falou antes, sobre Como Era Antes de Você, que o Will, tipo assim, foi direto. Ele já sabia que ele não teria mais mobilidade. Já o Marcelo, não. Ele achava que ele ia ter mobilidade. No entanto, ele conseguiu ganhar das mãos depois de um tempo. E as pernas ele acreditou que teria depois. Só que não é isso que aconteceu, aparentemente, né? E ele teve tempo de processar essa informação. Então, eu acho que isso ajudou bastante ele. E vocês entenderam por que o final ficou aberto? Olha, essa é uma das maiores perguntas dos leitores. Mas o final ficou aberto tem a ver com o fato da história ser baseada em fatos reais. Que Marcelo Rubens Paiva, ele escreveu após 3 anos do seu acidente. Como é baseado na sua história de vida, ele não sabia ainda qual seria o seu final. E trouxe isso para a obra, se ele ia voltar ou não. Ficou aberto. E eu acho também, né, que essa história em aberto, assim, dá mais abertura pra gente procurar pesquisar mais sobre o Marcelo mesmo, sobre a história dele atualmente, o que aconteceu com ele, a família e tal. E um tema que eu acho muito interessante da gente debater aqui é qual paixonite do Marcelo, das várias que ele teve, ele mais gostou. Bom, na minha opinião, a que ele mais gostou foi a Naná. Já que, assim, eu digo que ele mais gostou, mas não necessariamente de um modo romântico. Talvez ele tenha mais gostado da Naná de um modo como irmã mesmo, já que ele dizia que ela era como uma irmãzinha pra ele. Apesar da história deles, né, que no início eles foram, né, tiveram meio que um relacionamento, não um relacionamento, mas uma história romântica e depois eles viraram só amigos. E ela sempre, ela morava com ele na República, ela foi a que mais passou tempo com ele no hospital, quando ele estava se recuperando. E apesar dela ser bonita, né, que ele descreveu ela no livro como descendente de holandês, loira, com pele bem bronzeada, olhos verdes, eu acho que a que ele mais gostou foi ela, já que ele diz que ela é uma irmãzinha pra ele. Bom, também teve a Virgínia, que era uma pernambucana que um dia trocou o sossego do lar para ir morar em Campinas, né? E acabar seu curso de antropologia. E naquela época, ela tava namorando, então não tinha como ele se relacionar com ela. E um certo dia,
ele escutou que ela brigou com o namorado e falou que tinha um novo pedaço, né? Entre aspas. E depois ele decidiu ir pra casa dela, né? Se trocou, foi pra lá e eles tiveram uma conversa e tal. Só que depois que ele foi embora, ele achou que a conversa não foi muito boa e que ela não foi muito com a cara dele. Só que aí depois de um tempo, ele foi pra uma festa e nessa festa uma amiga dela falou que ela tinha ido com a cara dele, mas que ela achou que ele não foi com a cara dela. Então meio que houve um equívoco aí na hora. Mas aí depois nessa festa ela meio que se relacionou com o Olaf, o outro amigo dele, e depois eles continuaram namorando e o Marcelo não teve a oportunidade de ficar com a Virgínia, né? Então, no final foi como uma apaixonite que não deu em nada porque ele não conseguiu ficar com ela. Já eu acho que é a Bianca, porque ela foi a única que ficou realmente com ele depois do acidente. Então, já é uma certeza que, tipo assim, ela gosta dele por completo. E foi ela que apareceu no final do livro e que ele conheceu em uma festa. E depois ela foi fazer uma tal massagem nele, na casa dele. E eu já acho que a que ele mais gostou foi a Marina, que ele descreveu como nem muito baixa, nem muito gorda, assim, uma maneira bem distinta de descrever alguém. E ele começou a ficar bem interessado nela e passou a não perder mais nenhum dia de aula. Ele, de carteira em carteira, foi se aproximando até chegar nela. Quando eles se conheceram, ela estava namorando, mas depois ela acabou... Ela tava com os dois ao mesmo tempo, acabou depois terminando com o namorado. Eles ficaram juntos. Tiveram uma ótima relação, né? Mesmo sendo bem opostos. Ela conheceu os amigos dele, o Cassie, e ele conheceu a família dela. Mas depois de 6 meses, tudo acabou. Porque ele perdeu... ele com ela, ele tinha um lado racional, seguro, maduro. E ela tinha o contrário. Quando ela estava com ele, ela tinha um lado louco, livre e inseguro. Mas que acabou não dando certo. Enfim, gente, eu acho que a gente focou tanto nesse livro maravilhoso, que tem tantas opiniões, que agora chegou a hora de a gente focar um pouquinho nos convidados, né? Que são muito especiais e foram escolhidos a dedos pra você. Então vamos começar pela Duda? Duda, será que você podia falar um pouquinho pra gente? Oi, Luísa, obrigada. Quando eu sou psicóloga e eu decidi seguir essa profissão porque quando eu era mais nova, meu irmão tinha alguns problemas psicológicos. Então, eu sempre tive muito contato com nessa área. Então, eu decidi seguir ela e meu sonho era estudar na UFMG no curso de psicologia. Deu um trabalho, tive que fazer uns cursinhos, mas finalmente cheguei lá. E hoje em dia eu tenho um escritório em São Paulo também, e já faço várias palestras e podcast, mas é a primeira vez nesse. E eu adorei a experiência, pode me chamar mais vezes. E você, Isabela, você poderia contar um pouquinho mais da sua história pra gente? Bom, eu trabalho com os direitos humanos e compreendo uma série de desafios de cunho social, como a proteção dos direitos dos povos indígenas, saúde e segurança pública, integração social de refugiados e questões que envolvem grupos vulneráveis. Também faço tratados internacionais, acordos de paz, negociações em função de grupos de risco. E eu acho que também eu posso ajudar bastante na estruturação do Brasil para deficientes, sabe? Que, por exemplo, na estruturação de rampas, em chãos mais lisos para cadeirantes. Posso ajudar também nas vagas de trânsito. E eu gostei muito de participar desse podcast, porque nunca tinha participado de nenhum antes e achei muito interessante. Eu sempre vi, assim, na internet e não sabia como que era na hora, assim. Eu fiquei muito nervosa, não sabia o que eu falava e foi tudo da boca pra fora. E acho que pra quem é leitor, não deve, pra quem não é leitor, no caso, não devia começar lendo por esse livro, porque eu achei a leitura dele muito pesada pra esse tipo pra escrita que ele tem. E também, para quem já é leitor, eu recomendo essa leitura, mesmo que eu não tenha gostado bastante. E acho que é uma boa recomendação mesmo para deficientes e uma ajuda para eles também. E para finalizar, eu agradeço o convite, eu fiquei muito grata por ele e amei conhecer todas essas especialistas aqui e pretendo manter contato com elas.
E você, Giovana, você poderia contar um pouquinho da sua história pessoal, por favor? Claro, Luísa. Bom, como vocês já sabem, eu sou dona do atual hospital onde o Marcelo sofreu acidente, né? Se recuperou do acidente. E, bom, desde muito pequena eu sempre tive vontade de comprar esse hospital, porque a minha avó, ela teve um acidente muito parecido com o do Marcelo. E foi nesse hospital que ela foi acolhida, que ela recebeu todos os tratamentos. Porém, apesar de ser acolhida e receber todos os tratamentos corretamente, ela sentia um pouco que faltavam alguns modos para deficientes, né? Algumas observações para deficientes. E como desde pequena eu sempre quis comprar esse hospital, porque minha avó, ela sempre foi muito importante para mim, assim que eu comprei, eu fiz questão de fazer todas as mudanças necessárias e administrar realmente de um jeito que todos os deficientes se sintam incluídos e se sintam bem, né? E eu amei participar desse podcast. Eu realmente, que nem a Isa tinha falado, eu nunca participei também de um podcast. E também foram coisas assim, meio boca pra fora. Mas eu gostei muito e gostaria muito de participar de outros também. E você, Tô, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, antes de contar minha história, eu queria agradecer, primeiramente, pelo esse convite, esse podcast maravilhoso. Eu ainda não conheci o podcast, mas quando me chamaram, eu já fui logo ver vários episódios para conhecer um pouco como funciona e tudo mais, porque apesar de ter participado de vários podcasts, esse foi extremamente especial para mim, porque eu sou amiga de Marcelo há anos, quando nos conhecemos, quando ele ainda era crítico literário da revista Veja, como jornalista, e eu sou formada em letras pelo Unifal, em Alfenas, minha cidade natal, que eu amo, sinto muita saudade, e eu me inspiro muito no Marcelo, na forma como ele superou várias adversidades e ainda consegue ser aquela pessoa alta astral, gente boíssima e que eu adoro. Então, falar sobre ele, aprender um pouco mais sobre ele, porque apesar de ele ter já me contado a história dele, eu li o livro, mas com essas garotas incríveis eu aprendi ainda mais sobre o que estava acontecendo, como que funcionava. E eu também estou escrevendo um livro, que eu ainda não sei o nome. Na verdade, eu não posso dar, né? Porque ele ainda não foi lançado. Mas eu ainda espero que eu também tenha um momento, assim como o Marcelo, com um livro super famoso e que tudo dê certo pra nós, porque ele vai ser aquele amigo que eu quero ter na velhice. Então, muito obrigada e é isso. Tchau, tchau. E para finalizar, eu queria conversar um pouquinho com você, Júlia, que eu fiquei sabendo que era uma amiga da família e das antigas, não é mesmo? Será que você poderia contar um pouquinho da sua vida pessoal, de como foi, né? Já que você conviveu de perto com toda essa história que todo mundo ama, não é mesmo? Então, entra um pouquinho na sua vida pessoal e conta um pouquinho pra gente. Marcelo também nasceu em São Paulo e acompanhei de perto quando pegaram seu pai. Estive com sua mãe e tentei ajudá-la o máximo que pude, mesmo que Marcelo não tenha relatado no livro. Sou advogada aposentada, formada pela PUC. Sempre gostei muito de advogar, mas gosto de ter um tempo para os meus netos e meus crochês, claro. Mas bem, estava com muito tempo livre, então adorei ser convidada para esse podcast. Que moderno! E uma curiosidade sobre o Marcelo é que ele já passou da fase e está cansado de ser conhecido como o autor de Feliz Ano Velho. Agora é seu Satisfaction, como ele diz, não sei muito bem como se pronuncia. Mas, é claro, teve um período de negar. Queria que gostasse de outras coisas dele. Mas hoje em dia, acho que vale a pena pelo menos ser lembrado. Infelizmente, não é uma história tão marcante. Os jovens conhecem pouco, mas eu recomendo demais. É super bacana. Como ele venceu tantos desafios, eu o chamo de guerreiro. Tanto por causa do episódio com o pai, quanto pelo acidente. Adoro quando ele cita o dia que foi no programa de Sérgio Groisman. Ele falou: quem leu Feliz Ano Velho, levante a mão, ou coisa assim, e ninguém levantou. É claro que o jeito super animado de Marcelo não deixou se levar por isso. Colocaria meus netos para ver o podcast
E foi isso, meus ouvintes do Pode Ler. Acabou que Feliz Ano Velho foi bem mais do que só contar uma tragédia. Foi uma verdadeira explosão de sexo, drogas e rock and roll. Infelizmente, nosso podcast chegou ao fim, mas eu quero agradecer muito a presença de todos os ouvintes. E também, é claro, da presença das nossas ilustres convidadas, que sem elas não teríamos feito esse maravilhoso episódio. E lembrando que fica tudo gravadinho no salvo no YouTube. Obrigada por tudo, pessoal, e até a próxima!